Fala pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, vamos resolver esse exercício 75, que ele fala o seguinte: três pequenas esferas carregadas com carga positiva Qzão ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Então, na parte interna do triângulo está afixada outra pequena esfera com carga Qzinho. As distâncias dessa carga, as outras três podem ser obtidas a partir da figura. Então, a gente vai ter que fazer uma relação ali a partir dessa figura. Ele me dá os valores da carga Qzão, da carga Qzinho, da distância D, e ele está pedindo qual é a força elétrica resultante na carga Qzinho, na carga que está ali no meio, né, desse nosso triângulo. Galera, vamos ver como que a gente vai resolver? Fazendo o seguinte: primeira coisa, eu vou pegar essa minha carguinha e vou desenhar ela novamente, um pouquinho maior, aqui do lado. E agora eu vou colocar as forças, tá? Lembra que quando ele está pedindo a força resultante, eu tenho forças agindo aqui de diferentes lados. Então a gente vai ter que trabalhar aqui com a decomposição vetorial nessa nossa força elétrica. Então vamos pensar o seguinte: são cargas positivas, né? E só a carguinha que ela é negativa. Então você tem uma carguinha negativa aqui, né? Então é menos Q. Então o que acontece? Se a carga Qzão e a carga Qzinho, vai ocorrer uma atração entre elas. Então eu tenho uma força para cima, certo? Eu tenho uma força para cima. Então eu vou chamar essa aqui de F1, por exemplo. Beleza, F1. Agora eu tenho duas outras cargas nas laterais, né? Duas outras cargas nas laterais. E essas duas cargas, elas também irão influenciar. Então as cargas Qzão, elas são positivas e a Qzinho negativa. Então vai ficar o seguinte: uma vai puxar para esse lado aqui e a outra vai puxar para esse outro lado, certo? Então eu vou chamar essas daqui, vou chamar de 2, então F2 e aqui F3, tá? Vamos supor que sejam cargas diferentes, só para a gente pegar essa análise. Depois a gente faz uma situação um pouquinho diferente. Bom, eu já sei que ela é negativa, então eu vou apagar aqui rapidinho, tá? É uma carga negativa. Como que eu faço a decomposição vetorial? Lembra que aqui eu tenho um eixo Y e eu tenho um eixo X, né? O eixo Y e o eixo X, certo? A minha força 1, ela já está no meu eixo Y. Eu preciso que a força 2 e a força 3, elas entrem nesses eixos, tá? Eu preciso que elas entrem ou no eixo X ou no eixo Y, beleza? Então eu vou fazer a decomposição delas. Então deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a F3 primeiro, ó. Se eu pegar a F3, eu tenho que ter uma componente no eixo Y. Então vamos supor que aqui é um F3Y e eu preciso ter uma que seja aqui, que seria um F3X, por exemplo. Tá, mas e para 2? Para 2 é a mesma coisa. Para 2 eu preciso ter uma para baixo, F2Y, e eu preciso ter uma no meu eixo X, que seja, por exemplo, F2X. Ok? Quando eu faço essa decomposição, galera, vocês precisam lembrar que a minha força, originalmente, ela some. Não existe mais essa força F3 aqui e essa F2, ó, ela vai sumir. Porque agora ela se transformou nessas outras componentes, beleza? Então eu só vou deixar aqui um pedacinho que é para a gente encontrar o ângulo depois. Então vou fazer um tracejado aqui e um tracejado aqui, beleza? Para a gente encontrar esse ângulo. O meu ângulo, né, ele é referente a essa posição aqui. Tá, aqui está o meu ângulo. Esse meu ângulo eu vou chamar ele de θ, que ele vai ser igual dos dois lados, beleza? Outra coisa, eu tenho cargas iguais, né? Então essa carga aqui, ela é igual a essa, beleza? E elas estão agindo na carga Qzinho. Então significa que a força 2x e a força 3x, elas são forças que eu vou cancelar. Elas são iguais em módulo. Então cancela essa e cancela essa. O que sobrou aqui de força pra gente?
Sobrou só uma força para cima, que é a força dessa carga aqui, e depois sobrou as outras decomposições, que é o F2Y e o F3Y, beleza? Isso que sobrou pra gente. Nosso novo desenho, ele vai ficar mais ou menos o seguinte, ó, vou desenhar ele aqui embaixo. Então agora eu tenho a minha carga, ela é negativa, ficou uma força para cima, vou chamar de F1, e a F2Y e a F3Y, elas têm as mesmas componentes, então significa que elas são iguais também, porque elas compartilham do mesmo ângulo, compartilham da mesma carga, compartilham da mesma distância, né? As distâncias que eu tenho aqui são iguais, então elas compartilham, né? Então, 2F. Então eu tenho F1 para cima e 2F para baixo. Fechou? Beleza? Então, qual é a nossa força resultante? A nossa força resultante, ela é F1 menos 2F, né? Aqui eu vou chamar de F2, pode ser? 2F2. Vezes alguma coisa, né? Lembra que eu falei da decomposição vetorial para vocês? Só que eu não coloquei a decomposição vetorial aqui ainda. Então vamos lá, vamos colocar essa decomposição vetorial. Eu tinha uma força agindo nessa direção, concordam? E eu tenho um ângulo aqui entre elas. Quando eu pego esse ângulo e coloco ele aqui agora para baixo, para as duas forças, eu vou ter que considerar, porque eu tenho uma força agindo aqui, que era a minha força F, e agora eu tenho uma para baixo, que é a minha força Y, pode ser 2Y, pode ser 3Y. E entre essas forças existe um ângulo, o ângulo θ. Então, como que eu faço? Se existe um ângulo entre essas minhas duas forças, eu vou analisar fazendo Fy é igual a F cosseno θ, beleza? Cosseno θ. Então, aqui embaixo vai aparecer um cosseno. São duas forças iguais, beleza? São duas forças iguais. Tá faltando mais um detalhe. Qual é o valor do cosseno? Porque ele não me deu ângulo nenhum aqui. Então eu vou olhar para a minha figura e vou identificar que ela é um triângulo retângulo que tem medida D. Obviamente, a hipotenusa será D raiz de 2, não é? D raiz de 2. Como o meu ângulo ele se encontra aqui, eu vou utilizar o cosseno. O cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é? Então, se é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então o meu cosseno será desse meu triângulo, né? Ó, será cateto adjacente, que é D, dividido, aqui é D raiz de 2, né? Ó, dividido pela minha hipotenusa, que é D raiz de 2. Então, aqui fica 6 raiz de 2, né? Porque ele falou que são 6 metros. O seno aqui é 2 raiz de 2. Beleza. Então já encontrei bastante informação aqui. Mas ainda faltam outras informações. Quais informações está faltando agora? Está faltando, galera, eu encontrar quais são essas forças. Qual é a força 1 e qual é a força 2? Então, para que eu possa encontrar a força 1, eu vou ter que utilizar a lei de Coulomb. Tá? Vou colocar em módulo aqui, dividido pela distância. Então, eu tenho 9 vezes 10 a 9. Beleza? 9 vezes 10 a 9. Quanto vale uma carga? Tudo em módulo, né? Então, fica 2 vezes 10 a menos 4, vezes 2 vezes 10 a menos 5. E tudo isso aqui dividido pela distância de... aqui é d quadrado, né? Então, fica dividido por 6 ao quadrado. Beleza? 6 ao quadrado. Então, qual é a força 1? A força 1, se a gente multiplicar em cima, então fica 9 vezes 2 vezes 2, dá 36. Vou dividir com o 36 que dá embaixo, né? 6 ao quadrado. E eu tenho depois a adição das minhas potências. Então, isso aqui fica 10 a menos 4, 10 a 5 dá 10 a menos 9. Com 9 fica 0. Ou seja, fica 0 não, perdão, fica 1, né? Aqui fica vezes 1, ou seja, a minha força 1, ela será 1 newton. E a minha força 2? A minha força 2
a minha força 2, ela vai ser o seguinte, ela mantém as mesmas características da carga, né? Aqui eu só alterei a ordem da carga, só que a minha distância agora, ela vai ser uma distância de 6 raiz de 2. Por que 6 raiz de 2? Porque lembra que a minha aplicação de força, ó, ela está nessa direção aqui, beleza? Então 6 raiz de 2, isso aqui é ao quadrado. Bom, se eu abrir isso aqui ao quadrado, se a gente reparar, o que eu tenho de diferente aqui da equação anterior, né? Eu vou abrir um pouquinho, vou colocar aqui as minhas cargas, o módulo das minhas cargas. Vou resolver o produto embaixo, que fica 36 vezes 2. Olha só o que eu encontro. Tudo isso daqui, ó, eu já sei quanto vale, porque a gente já calculou na 1. Isso aqui vale 1 newton, que a gente calculou anteriormente. Então, para que eu possa encontrar a força 2, eu vou pegar o resultado que eu encontrei anterior, tá? E dividir por 2, que vai dar meio newton. Beleza, terminei? Quase, galera. O que a gente tá faltando agora? Falta eu substituir na minha força resultante. Então, eu tenho 1 newton menos 2 vezes 0,5 vezes o cosseno de raiz de 2 sobre 2. Então, se vocês manipularem um pouquinho, vocês vão encontrar que a sua força aqui vai ser 0,3 newton, aproximadamente. Beleza? E como eu encontrei um valor positivo, significa que está apontado para cima. Feito, galera! Valeu!